Acho que ele está entrando. Isso. Estamos trazendo hoje para essa aula, né, o Bhaktivedanta Mahavir Maharaj. Acabou de adentrar a sala. Seja bem-vindo, Maharaj, para essa aula hoje sobre o jejum Ekadasi. O Ekadasi é um jejum praticado em toda a Índia, né? E é um jejum milenar, é um jejum que obedece o ciclo lunar, né? Sempre no 11º dia após a lua nova e a lua cheia, né? A partir do primeiro dia delas, né? E se restringe basicamente a não consumo dos grãos. É claro, dentro da medicina ayurvédica existe até recomendações para conforme o tipo de dosha da pessoa, conforme a personalidade de cada um, deve-se também observar isso, né? E aos poucos a pessoa vai conseguindo, vai tendo uma melhora nessa condição de suportar, não seria suportar, mas de se entregar à prática do jejum, né? Enfim, melhor do que eu, Mahavir já está presente, é ele que vai estar conduzindo, fazendo toda a explanação para essa aula do jejum Ekadasi, tá bom? Seja bem-vindo, Mahavir, Hare Krishna. Hare Krishna, professor Lalit Mohan. Agradeço mais uma vez pelo convite e por estar aqui também, a presença de todos que vão chegando aqui para essa live, também depois vão estar assistindo, né, a gravação. Bom, o jejum do Ekadashi, ele está se tornando cada vez mais popular, né? E é importante nós sabermos exatamente, né, do que se trata e termos uma boa fonte, né, de informação para que nós não sejamos mal orientados, né? Bom, basicamente é importante nós, antes de falarmos do jejum especificamente, falarmos um pouco sobre a cultura védica, que é a base, né, desse jejum. Correto. A cultura védica, né, para quem não sabe, ela é a cultura mãe. Ela é a primeira cultura que foi manifesta nesse mundo, né, material. E ela é uma cultura que sempre vê tudo de maneira holística. Tá? Se existe uma cultura que seja plenamente holística, essa é a cultura védica, correto? Por quê? Porque para a cultura védica não existe a divisão, né, ou a setorização, tá, dos aspectos da vida. Ou seja, tudo que se faz dentro da cultura védica tem uma influência nos diversos aspectos, tanto da nossa realidade material quanto da realidade espiritual, certo? Certo, certo. Então, o jejum do Ekadasi não é diferente. O jejum do Ekadasi, ele tem todos esses benefícios, tá? Benefícios físicos, benefícios mentais, benefícios espirituais, tá? Ao mesmo tempo. Você não precisa direcionar o seu jejum para uma prática ou outra. Automaticamente, por você estar sintonizado, né, com aquela energia daquele dia do Ekadashi, você vai se beneficiar, né, de todos esses aspectos. Tá? Bom, a ciência moderna ela já entende bastante, né, sobre o funcionamento do organismo humano, né, sobre o funcionamento da mente. Só que tudo isso já era conhecido, né, dos grandes mestres, né, do passado, e eles já sintetizaram todo esse conhecimento para nós dentro da cultura védica, correto? Então, assim, não há a necessidade de nós tentarmos criar nada de novo. Tá? Tudo que nós precisamos, tá, já está
disponível para nós através da cultura védica, que é a cultura eterna, a cultura atemporal. Então, eu convidaria, né, a todos a conhecerem um pouco mais da cultura védica, que ainda não tem muito contato, né, com essa cultura, que estude, que busque, para que isso aumente a sua fé, aumente a sua curiosidade, né, para seguir esse jejum do Ekadas. Então, nós podemos citar, por exemplo, um experimento do Dr. Walter Longo, da Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Correto. Começou a fazer experimentos com o jejum, tá? O jejum de calorias, o jejum forçado. E a experiência dele concluiu que, reduzindo 40%, tá, do consumo de calorias diárias, você tinha um grande aumento, tá, da capacidade do sistema imunológico, certo? Então, causava um resultado muito positivo no sistema imunológico. Mas as pessoas não se sentiram tão à vontade com essa redução, né, diária de calorias, porque as pessoas gostam de comer. Então, ele chegou à conclusão de que jejuando apenas 15 dias, uma vez a cada 15 dias, Exato. por 36 horas completo, um jejum completo, você obteria esse mesmo resultado. Correto. Então, isso já é algo observado, né, cientificamente por médicos renomados. Tá? Então, agora, vejam só vocês, o processo do jejum do Ekadashi, ele acontece da mesma maneira. Tá? Ele é um jejum que ocorre a cada 15 dias, né, quando nós temos que fazer um jejum de 36 horas. Isso que você, só um segundo, Mahavir, isso que você falou é importante, porque muitas vezes as pessoas se baseiam no 11º dia. Aí a pessoa fica achando que tem que fazer o jejum a cada 11 dias. Mas Ekadasi, Eka é né? Ou seja, é o 11º dia a partir do primeiro dia da lua nova e da lua cheia. Se nós formos observar isso, vai ser a cada 15 dias, né? Então tem esse detalhe que às vezes a pessoa se confunde por conta do nome do jejum. Então eu tenho que fazer o jejum a cada 11 dias. Na verdade, é a partir do primeiro dia da lua nova e da lua cheia. Aí sim conta-se 11 dias, que vai cair no meio do processo da lua minguante e da lua crescente, né? Continua, Mahavir. Era só essa observação. Sim, correto. Por quê? Porque o ciclo da lua, ele é um ciclo de 28 dias, tá? Dividido em duas metades de 14. Ou seja, correto. A contagem ela só vai até o 14, tá? Que é o Chaturdasi. Então você vai da lua cheia até o Chaturdasi e depois você vai da lua nova de novo até o Chaturdasi. Então eles contam 2 ciclos de 14 dias. Correto? Correto. Então, após a lua nova, contando-se 11 dias, nós temos o Ekadashi. Da mesma forma, contando-se após a lua cheia, também temos um Ekadashi. Correto? Correto. Então, tudo que a ciência védica nos revela, né, pode ser verificado, tá, de maneira também científica com os métodos modernos. Então, o mais interessante é ver que quando a ciência moderna ela chega numa verdade, ela concorda com a ciência védica. Tá? A ciência védica ela já revelou uma série de informações. Essa analogia a gente tem muito no yoga, né? Essa analogia, no geral, a gente vê isso, que a ciência realmente, quando ela
encontra, ela desmistifica o paradigma de alguma situação, aí ela passa a reconhecer o Vedas, né? Ela passa a reconhecer essa contextualização toda que os livros sagrados, que os Vedas traz, né? Desculpa, Mahavir, continua aí. Exatamente. A gente pode dar um exemplo, a idade da Terra, a idade do universo, né? Se nós observarmos, desde 1770, quando o Ocidente começou, né, a colocar uma certa data para a idade da Terra, para a idade do universo, era muito pouco, era apenas 100 mil anos. Tá? E esse número foi aumentando conforme os anos foram se passando, até que eles chegaram hoje na idade de 6 bilhões de anos para o universo e de 2 bilhões para a Terra. Isso é exatamente o que a ciência védica, a astronomia védica sempre disse, correto? Bom, então, quanto a essa parte científica, não precisamos ter dúvidas, né? Porque tudo que acontece de acordo com o ciclo natural da vida, né, é favorável para a gente, correto? Então, esse jejum ele tem como principal fundamento acompanhar o ciclo da Lua. Por quê? Porque a Lua, como vocês sabem, ela influencia tudo que tem líquidos, tudo que tem água neste mundo. Tá? Então, ela agita as marés, né? Ela faz com que o nosso corpo sofra também diferentes transformações, certo? Então, quando está se aproximando da lua nova ou da lua cheia, acontece um período de muitas turbulências, tá? Aqui na Terra e principalmente no nosso corpo, né? Que é um corpo feito pelo menos de 75% de água. Correto. Então, por que nós jejuamos a partir do Ekadashi e não exatamente na lua cheia? Tá? Por uma razão simples. Né? Quando nós chegamos na lua cheia ou na lua nova, o corpo já tem que estar preparado para esse momento mais turbulento. Então você começa a se preparar anteriormente. Tá? Então o dia determinado para se começar é no Ekadashi, tá? Que é o dia que são 3 dias antes da lua cheia e da lua nova, ou 11 dias depois da lua cheia ou da lua nova, depende de como a gente conta. Correto. Então você, nesse dia do Ekadashi, você deve fazer um jejum especificamente, tá, de grãos. O que seriam grãos? Tá? Grãos, nós incluímos os cereais, tá, como cevada, aveia, né, trigo, etc. Né? Incluímos as leguminosas, né, como feijões, etc, etc. Né? Incluímos também as farinhas feitas também desses cereais, incluímos os óleos feitos também com esses cereais, né? Ou com esses grãos, né? Com oleaginosas, etc. Então, soja não pode, feijões não podem, ervilhas também não podem, tá? Todos os tipos de ervilhas também não podem. Nós temos uma lista bem detalhada no nosso grupo lá do Facebook, que se chama Vedas e Jejum de Ekadashi, tá? E ali você encontra um texto também bem detalhado, explicativo, que eu mesmo compus, né, para que você possa conhecer, né, e ser guiado com mais clareza, certo? Então, tudo que eu estou falando aqui, vocês vão encontrar também nesse artigo, nesse texto explicativo, tá? Bom, muita gente pergunta, mas não pode comer tomate, não pode comer berinjela, não pode comer outros, né, folhas verdes, né? Porque em alguns grupos de Ekadashi recomenda-se que não se consuma esses alimentos, correto? Mas deixa eu explicar então o que acontece. Na verdade,
pela regra oficial do Ekadashi, de acordo com os livros védicos, tá? Somente os grãos devem ser evitados. Tá? Somente os grãos. Tá? Mas existem alguns grupos, alguns mestres, algumas, como dizer, algumas missões, né, que fazem com que as regras sejam um pouco mais restritas, tá? Com a intenção de muitas vezes fazer mais austeridade, né? Ou simplesmente evitar que certos alimentos que também contêm algumas vezes algum tipo de reação alérgica sejam consumidos, né? Como por exemplo berinjela, né? E outros. Muitas pessoas têm reações a esses alimentos, tá? Mas você pode consumir se você quiser. Você pode consumir temperos, você pode consumir folhas verdes, né, legumes em geral você pode consumir também. Não existe nenhuma proibição em relação a isso. Tá? E isso, inclusive, é um ponto interessante, que é um diferencial do nosso grupo, é que nós não proibimos isso. É porque muita gente tem dificuldade de deixar de comer no dia do Ekadas uma salada, por exemplo. Às vezes está um dia muito quente, né? A pessoa não consegue fazer um jejum completo, ela precisa se alimentar, então ela às vezes, né, tem dificuldade e por isso ela acaba muitas vezes quebrando o jejum antes da hora por conta dessa dificuldade, né? Sim, Então nós não recomendamos, né, essa restrição mais abrangente, porque ela simplesmente não muda, né, o valor do jejum em si. Tá? e Então você principalmente, né, Mahavi, porque assim, o ocidental também, ele está no dia a dia envolvido nas atividades dele. Então, a pessoa está trabalhando e a pessoa quer participar do jejum, quer começar a ter uma atitude, um comportamento mais na conduta da filosofia de vida do yoga. E às vezes ela tem a atribuição dela, ela tem o trabalho dela, ela tem que se deslocar, ela tem que comer fora. Então existe todo um estado de consciência, um respeito também para essa posição. E, como eu disse anteriormente, também respeitando o perfil da pessoa, né? O dosha da pessoa, se a pessoa é vata, se a pessoa é pita, se a pessoa é kapha, né? É bem sabido disso que no Ayurveda o vata é o que menos deve seguir um jejum de restrição total. Exatamente porque ele é mais seco, né? E o vata e a retirada do alimento vai proporcionar isso, mais secura. Então, quer dizer, em contrapartida, uma pessoa com a personalidade pita já tem o seu estado de humor mais alterado, né? Geralmente o pita, elemento fogo, se ele fica sem comer, né? Todo mundo conhece aquela pessoa que está perto do horário do almoço e está inflamando, está explodindo de fome e ela até se torna uma pessoa irritada, né? Então essa é uma pessoa também que deve fazer um jejum moderado. E a pessoa do dosha kapha, que é o mais letárgico, que é o mais amorfo, que é o que acumula mais líquido, né? Que são as pessoas com mais obesidade, com uma estrutura física e esquelética também mais avantajada. Essas sim, essas pessoas deveriam fazer um jejum totalmente restrito, que aí sim entra toda uma purificação, um processo de limpeza físico, né? E a pessoa ela melhora muito, inclusive, a constituição física, a estrutura corporal dela, né? É só mais esse adendo, Mahavir, por favor. Com certeza, isso daí está certíssimo. Inclusive, é importante agora explicar também, né, por que o jejum dos grãos, né? Por que nós evitamos os grãos, né, e por que podemos consumir outros alimentos que não vai interferir, né? Então, a razão é muito simples, né? Os grãos, eles funcionam como uma espécie de esponja, tá? Eles têm muita capacidade de absorção de água, tá? Vejam bem vocês, para você
por exemplo, produzir o arroz. Tá? O arroz, ele cresce dentro da água, né? Dentro de um campo alagado, né? E você vai comer o arroz, você precisa ferver esse arroz, adicionar mais água, né? E depois, ainda assim, dentro do organismo, o arroz vai consumir mais água para Mais poder ser água. digerido. Tá? Então, o grão ele vai absorver muita água e vai trazer essa água para dentro do seu organismo. Tá? Então, quando nós evitamos de comer os grãos durante esse período de 36 horas a partir do Ekadas, nós estamos reduzindo a quantidade de água, tá, dentro do corpo, dentro das partes mais dentro das entranhas do organismo, tá? E isso vai diminuir o efeito negativo da lua sobre a água que está no organismo. Tá? Então, para você ter esse benefício, você não precisa jejuar de outros alimentos. É claro que é um dia que você deve comer menos, de alguma forma. Tá? Você tenta comer menos. Mas, se você não consegue, não é um obstáculo. Você pode começar. E, aos poucos, você vai conseguindo galgar, né, uma força de vontade maior, uma capacidade física maior, até você conseguir fazer o jejum completo, né, que dá, obviamente, benefícios muito maiores. Né? Isso é indiscutível. Tá? Sim, com Mas, certeza. ainda assim, aquele que não consegue fazer o jejum completo pode comer os alimentos permitidos, tá? E aproveitar, né, de fato, muitos benefícios, que já acontecem muitos benefícios. Tá? Então, essa é a parte mais fisiológica, mais, vamos dizer assim, mais bruta, né, mais grosseira, né, do jejum. Sim, Mas o jejum é, tem um outro eu, aspecto, um outro lado, né? sim, eu só queria fazer uma colocação, que você está falando da questão fisiológica, né? É, é comprovado também, cientificamente, que o jejum em si, ele aumenta, né, os leucócitos, a produção de glóbulos brancos e, consequentemente, ele vai prevenir as infecções, e também no combate de doenças alérgicas e resfriados, né? Gripe, resfriados. Então você passa a ter vamos dizer assim, com o jejum, você regula melhor o seu termômetro interno, né? Você regula melhor as funções orgânicas, né? Então, por isso que é um processo todo de limpeza, né? Então, vamos lá, Marler. Exatamente, exatamente. Nós temos também ah, esse, esse estudo, né, feito, ah, deixa eu ver aqui o nome do médico. Hum, é um médico japonês, ah, o Yoshimori, né? E também fez esse estudo baseado nessa a renovação celular, né, que é chamada de autofagia. Quando você faz um jejum, o seu organismo ele começa a se regenerar, ele começa a destruir, né, a consumir aquelas células que foram danificadas, que são células velhas, e ele, então, assim, promove uma grande limpeza interna, o que aumenta a tua capacidade imunológica. Então, Correto. o jejum ele é fundamental para o nosso organismo. O organismo ele foi feito para jejuar em certos períodos. Ele foi feito para isso. Ele precisa disso. Tá? Ele precisa disso. Então, já entendendo esse funcionamento do organismo, né, você tem em acompanhamento com o ciclo da Lua, né, com o ciclo natural, né, você tem o Ekada, tá? Que é o jejum perfeito. É um jejum perfeito. É o melhor jejum que você pode fazer é o jejum do Ekada. Tá? Bom, então o jejum do Ekadasi, né, ele não tem apenas essas vantagens físicas. Tá? Ele é também um jejum que favorece
a nossa comunhão com o divino, tá? Independente da maneira como você entende esse divino. Tá? O Ekadashi, ele não é um jejum que pertença a uma seita, a uma linha, a alguma religião, não. Tá? Ele é um jejum que pertence à cultura védica. Tá? E dentro da cultura védica, nós temos um conhecimento que é universal. Ou seja, ele é aplicado, né, ou aplicável a qualquer pessoa, né, em qualquer parte do planeta, tá? Em qualquer época. É um jejum universal e atemporal, certo? Então, a palavra para jejum em sânscrito significa upavasa. Upavasa significa residir mais próximo, né? Upa significa mais próximo e vasa é residir. Ou seja, aquela pessoa que jejua, ela se aproxima do divino, ou ela se aproxima do seu próprio eu, né? Ela consegue uma comunhão, né, com com o Ser Supremo, ela consegue uma comunhão maior com o seu próprio eu, com a sua alma, através do jejum. Tá? Parece uma coisa muito simplista, simplesmente deixa de comer e você já consegue tantas outras conquistas, mas é assim que funciona. Nosso organismo, ele tem um funcionamento psicossomático, ou seja, ele não é apenas a mente independente do corpo, não. Ele é tudo junto. Então, se você para de estimular a digestão, você deixa de estimular os chakras inferiores e automaticamente você dá espaço para os chakras superiores. E assim, com essa possibilidade deles estarem trabalhando com mais liberdade, automaticamente a sua parte espiritual, a sua parte psíquica se torna mais sensível, correto? Então, a oportunidade que o jejum nos dá é uma oportunidade de comunhão, de exatamente fazer o yoga, né? A palavra yoga significa o quê? A união. A união entre duas coisas, né? Yoga não significa fusão. Muita gente acha que realizar o yoga significa fundir-se, né, em Deus ou fundir-se na consciência absoluta. Não. Quando a gente fala em união, significa juntar, não significa fundir. A palavra fusão em sânscrito significa sayuja. Tá? É um outro sentido completamente diferente. Então, fazer o yoga significa o quê? Unir-se, né, com a alma, unir-se com Deus, unir-se com o Ser Supremo, né, seja lá com que for a sua forma, né, a sua crença, o seu objetivo, mas é a possibilidade de você se aproximar, né? O residir próximo, né, o se aproximar, esse upavasa do jejum, é exatamente a função do yoga. Quando você une duas coisas, você aproxima duas coisas. Você tem duas coisas que agora vão estar juntas, né? Só que essas duas coisas, elas não se misturam, elas não perdem a sua identidade original. Aí elas permanecem tal qual elas são, né? E elas simplesmente se unem. Tá? Então, é uma grande oportunidade que nós temos a cada 15 dias para ligar, né, esse botão, esse interruptor regenerativo, né, tanto no nosso corpo físico, quanto no nosso corpo psíquico e no nosso corpo espiritual, que é a alma. Correto? Correto. O que eu acho importante colocar nessa questão que você falou sobre os chakras e tudo mais, sobre a energia, é que também cientificamente comprovado isso, a questão do processo digestivo, ele ocorre pelo ativamento do Jataragni, né? E o fluxo energético, né, é descendente, ou seja, nós temos 5 fluxos energéticos no corpo que é de atuação de cada um dos doshas. E o principal deles está relacionado ao Vayon. Vayon significa o ar em movimento. Ou seja, no processo digestivo, um desses 5 fluxos energéticos
é o fluxo energético descendente. É o fluxo energético que trabalha exatamente para fazer com que os excrementos, a urina, fezes, enfim, tenha um processo de eliminação. Então, por conta disso, né, quando a gente se prepara, entra no jejum, você dá um descanso para esse funcionamento, né, vamos dizer assim, dos órgãos que trabalham para o fluxo energético descendente. Em contrapartida, né, se você está no seu enfoque, se você está ali numa disciplina, numa didática de estar até mesmo cantando, ou ouvindo mantras, ou fazendo uma leitura mais profunda, uma coisa mais passiva, você tem um despertar para a consciência, né? Para a consciência cósmica, para a consciência divina, né? Então isso faz com que ocorra essa aproximação também, né? Que é o que você colocou, né? Então só um complemento isso, tá bom, Mahavir? Excelente explicação técnica de quem entende realmente do assunto. Então, agradeço pela sua colaboração, com certeza. Então, vejam bem, é uma grande oportunidade que nós temos, né, a cada 15 dias, né, de fazermos uma grande reciclagem. Tá? E dentro desse processo de reciclagem, tanto física quanto mental, espiritual, né, nós vamos aos poucos evoluindo. E o Ekadashi, ele tem um outro fator muito importante também, que é o fator dele ser uma energia consciente. Tá? Ele é uma entidade consciente, ele é uma força divina consciente. Tá? O Ekadashi não é apenas mais um dia desse ciclo da Lua. Tá? Ele é um dia muito especial. Tá? Ele é um dia em que é conhecido como Harivasar, ou seja, é o dia em que o Senhor Supremo reside, tá? Nessa como a energia que preside o dia. Tá? Então, nós temos, por exemplo, os dias da semana, tá? De acordo com o calendário védico, eles são denominados de acordo com os planetas. Tá? Então, você tem Shukrobar, que é Vênus, Mangalubar, que é Marte, você tem depois Shanivar, que é Saturno, etc, etc. Então, esses são, né, a segunda, terça, quarta, quinta, né, deles. Né? Então, só que nesse dia, né, que quando cai o Ekadashi, tá, especificamente, né, quem vai presidir a energia desse dia é o próprio Senhor Supremo, é o próprio Deus. Tá? Então, independente da forma como você vê Deus, Deus é um só. Né? Deus não é um ou dois, né, ou vários. Deus é um só. Então, por isso que o Ekadashi, ele é um jejum para todos, para qualquer pessoa, independente da forma como ela entende Deus. Né? Por quê? Porque ela é justamente essa presença divina, tá, nesse dia. Então, você pode, durante o jejum de Ekadashi, pedir bênçãos, você pode fazer pedidos, você pode mentalizar alguma coisa que você deseja conseguir, né, que você precisa na sua vida. Né? Você pode, inclusive, pedir a cura, né, de doenças. Você pode pedir que você se livre de certos hábitos indesejados, de vícios, uma série de coisas. Sim. Você pode aproveitar essa energia, tá, para você fazer essa transformação bem profunda na sua vida. Tá? O que você falou sobre o que o Mahavir falou sobre os vícios é uma coisa assim muito profunda, né? Porque realmente essa pessoa colocar uma intenção, um propósito dentro desse trabalho, né? Eu sei de pessoas do tabagismo ou com outros vícios que realmente acabam
passam a ter outra conduta, né? Passam a ter outra conduta consigo mesmo, né? Sabemos que o vício é uma coisa assim que é até kármico, né? A pessoa traz isso por uma questões também kármicas, mas nós estamos aqui para isso, para melhorar essa conscientização no processo também de amenizar os karmas, né? Então, isso também é importante. Com certeza. Eu já vi vários casos de pessoas que se livraram de diferentes tipos de vícios, enfim, dificuldades, inclusive, de dormir, enfim, uma série de coisas, né? Então, e o jejum, ele promove toda uma reorganização interna nos seus órgãos, nos seus doshas, tá? Como o professor explicou, né? Os doshas, eles se reequilibram, tá? Após o jejum de Ekadashi, tá? Então, não coma os alimentos proibidos durante o Ekadashi, faça um esforço, por menor que seja, tá? E você vai começar a sentir, de fato, uma grande transformação na sua vida, tá? Isso é algo que há muitos anos eu já venho observando, já venho orientando diversas pessoas no Brasil e no mundo, tá? Muita gente pergunta, né, sobre as minhas próprias experiências, né? Na verdade, eu já conheço o Ekadashi desde 2004, né, quando eu era praticante de Ashtanga Yoga, né, e eu estudava com uma professora italiana e ela já recomendava o Ekadashi, né, naquela época. Correto. Tá? Então, o Ekadashi, como foi, né, dado o nosso título hoje da palestra, é o jejum dos yogis. Tá? Então, ele é um jejum feito por aqueles que desejam se unir, né, com a verdade absoluta, com o Ser Supremo, com a natureza, né, encontrar o equilíbrio, a harmonia. Independente se ele é um Hatha Yogi, se ele é um Ashtanga Yogi, se ele é um Karma Yogi, se ele é um Jnana Yogi, se ele é um Bhakti Yogi. Tá? Independente de qual yoga que você faça. E até independente de você não fazer ter essa yoga. concepção do yoga, né? Correto. Você pode ser um cristão, você pode ser um espírita, você pode ser um budista, um judeu, não importa. O que importa é que esse processo da união com Deus existe, o processo da purificação interna existe, o processo da clareza mental existe, né? Então, tudo isso são coisas científicas que podem ser demonstradas, né, por observação. Tá? Não é nada que a gente precise ter fé ou entrar em algum estado de transe para poder realizar. Não, nada disso. É algo muito simples e muito prático. Aliás, como tudo dentro da cultura védica, é muito Com certeza. Simples, né? É isso que eu ia dizer, Mahavir. É isso que eu ia falar, exatamente assim. A questão, muitas vezes não, a maioria, né, da população, desse nosso... temos muitas pessoas assim, eles têm uma... Eu estava lendo aqui a pergunta, né? O conceito assim do imediatismo, né? Então vou fazer isso e já quer o resultado, né? Mas na verdade, o resultado vem com o tapasya, né? Que é a disciplina, que é realmente a entrega e você se focar no propósito, né? Aí sim os resultados começam a aparecer. Então, independente de qualquer linhagem de yoga, ou independente de fazer yoga, ou independente de qualquer tipo de crença, né? O jejum indiano em si, o Ekadasi, ele traz esse estado de consciência, ele traz essa maturidade, né? Para o praticante, para a pessoa que passa a fazer o jejum, né? Realmente é um despertar enorme que acontece, né? Eu, olha, realmente me encanto com Ekadasi, né? Nós abrimos aqui também para pergunta, e tem a Maria, deixei aberto, né? E a Maria José Esteves: o vosso diálogo usa termos védicos que desconheço. Agradeço uma breve explicação desses termos. Assim, nós estamos tentando trazer uma linguagem
o mais clara possível. Em todas as abordagens, na contextualização da linguagem védica, nós falamos o significado. Então, eu usei o termo Vayon e eu disse que Vayon significa fluxo de ar, significa o ar no corpo, né? Então, tudo que nós estamos colocando está sendo, nós estamos traduzindo, né? Mahavir também está fazendo isso. Então, vamos lá, Mahavir. É normal que algumas palavras não estejam do conhecimento de muitos, mas isso vem com o tempo. Tá? O mais importante é nós focarmos exatamente aqui na meta de entender o jejum em si. Tá? E, mais uma vez, dizer que nós temos o grupo no Facebook que se chama Vedas e Jejum de Ekadashi. Tá? Cuidado para não confundir, existem outros grupos também. Tá? Esse nosso grupo chama-se Vedas e Jejum de Ekadashi. Tá? Uma outra coisa que é importante, professor, explicar é sobre a quebra do jejum. Tá? Correto. E por que o jejum é feito, às vezes, em datas que não são do 11º dia contado, né, a partir da Lua. Tá? Então, tudo isso são cálculos feitos de maneira astronômica. Tá? São cálculos muito complicados, tá? Que nem vale a pena eu aqui tentar explicar, até porque não sou eu que faço esses cálculos também. Tá? Nosso calendário já vem pronto lá da Índia, né? E a gente apenas segue esse calendário. Tá? Mas o fato é que nós temos o dia do Ekadashi, tá? Que é contado a partir de 24 horas de cada dia, ou seja, né, a partir do ciclo do Sol de 24 horas, você tem um dia. Então, se você conta a partir da Lua cheia, né, 11 dias solares, tá, você chega no 11º, tá, que é o Ekadashi. Mas nem sempre o jejum deve ser feito nesse 11º do dia solar. Por quê? Porque o Ekadashi que nós estamos contando é o Ekadashi do ciclo lunar. Lunar, e ele correto. é baseado num termo chamado titis, tá? Que é o período de tempo, tá? Que calcula esse Ekadashi da Lua, não o Ekadashi do Sol. Então, muita gente conta 11 dias depois da Lua, mas são 11 dias solares. O Ekadashi, ele é o 11º dia do ciclo lunar. Tá? Ou seja, muitas vezes ele cai no 12º dia do ciclo solar. Tá? E as pessoas acabam jejuando no dia errado, né? E o benefício não é o mesmo. Tá? Não é o mesmo. Então, a Correto. natureza, ela funciona, né, com um relógio. Ela tem um reloginho. Né? A cada segundo são transformações assim gigantescas. Né? Quem estuda um pouco de astrologia sabe que 2 minutos você já tem uma transformação, muitas vezes até oposta, né, ao estado anterior. Tá? Então é muito importante você seguir o calendário e nós divulgamos no nosso grupo, né, o dia exato. Tá? E existe um outro fator também, que muitas vezes esse período lunar ele não é o mesmo, tá, para todos os países, né, ao mesmo tempo. Então você tem às vezes o Brasil fazendo num dia, né, a Índia pode ser no dia seguinte, né, o Austrália também pode ser no dia seguinte, ou muitas vezes há uma diferença entre a Europa e o Brasil também. Tá? Pode cair em dias diferentes, tá? Ou às vezes cai no mesmo dia. Tá? Então é muito importante que você não faça independentemente, que você acompanhe as publicações do nosso grupo. Nós vamos sempre divulgar as datas para cada país exatamente. Então, se você vai entrar no nosso grupo, você pode mandar uma mensagem dizendo, né, o país e a cidade onde você mora, porque às vezes a cidade também muda. Né? Por exemplo, nós temos países que são muito largos, como o Canadá ou os Estados Unidos. Então, os dois extremos desses países, né, é uma distância muito grande. Então, você pode, inclusive, ter diferenças de Ekadashis em um país apenas. Tá? Então,
a fronteira do Canadá, né, com a parte oeste, não, perdão, com a parte oeste dos Estados Unidos, né, tem uma data. E a parte leste tem outra data, completamente diferente. Correto. Tá? E depois, no dia seguinte, né, ao jejum, nós temos pela manhã um horário específico, tá, que nós devemos quebrar esse jejum, tá, ingerindo algum tipo de grão, né, ou, caso você tenha feito um jejum completo, simplesmente bebendo água ou comendo alguma fruta. Tá? E esse horário específico, ele também é feito por um cálculo muito difícil, não dá para explicar exatamente, né, como que é feito, mas ele é o período em que o Ekadashi está indo embora, né, e está entrando o Dwadashi, que é a próxima Titi, que é o 12º dia. Tá? Então você tem ali um período em que você precisa, né, ingerir um grão para que você quebre, né, aquele jejum no horário correto. Se você perde esse tempo, né, os benefícios também são menores. Então é Correto. muito importante você acompanhar o horário da quebra certinho, tá? Para que você não perca, né, esse momento de você quebrar. Por que isso é muito importante? Porque quando você quebra o jejum, você determinou que até aquele momento você fez o jejum, né? E esse jejum ele tem agora uma referência temporal, né? E o seu organismo ele vai responder também aquela quebra do jejum, e ele vai assimilar, né, os benefícios do jejum que foi feito, correto? Correto. Muito bom, não tivemos mais perguntas, nós estamos chegando aí no. O que eu quero só fazer um lembrete para as pessoas que estão aí, quem assistiu a aula anterior, no domingo anterior, a abordagem foi sobre Shiva e toda a aula está no canal da Jagat, no YouTube, Jagat Yoga Universo. A aula de Shiva de domingo passado está lá. Assim como nós vamos fazer com essa aula também, né? Assim que ela entrar nos stores por 24 horas, nós vamos subir ela também e ela vai ficar no canal Jagat Yoga Universo lá no YouTube, né? Então o pessoal pode se inscrever no canal, aonde também a gente está lá com os processos pedagógicos, né? Para a prática de asanas, né? Então esses são lembretes assim, pessoas que estão entrando agora, que está chegando agora na sala, né? Às vezes não pegou o início, então já estão cientes de que a gente tem esse material disponível, né, para posterior consulta. E também, Mahavir já me passou a apostila, né? Eu também tenho a apostila de Shiva já em PDF. As pessoas podem entrar na bio, no Linktree, vai localizar o meu WhatsApp e me mandar uma mensagem. Pelo WhatsApp eu posso passar a apostila da aula anterior, que foi a aula de Shiva, em PDF. Era isso, né, Marvin? Fazer esses lembretes que é importante. Claro, com certeza. E caso tenham qualquer outra dúvida ou pergunta e queiram fazer também, podem se conectar comigo através do Instagram ou através do WhatsApp, né? E conhecer também o meu canal do YouTube, chama-se BV Mahavir Maharaj, onde eu tenho mais de 600 aulas gravadas sobre diferentes assuntos relacionados à cultura védica, relacionados ao Vaishnavismo, relacionados, enfim, né, a diversos assuntos, ciência, história, artes, filosofia. Tá? E, por favor, se inscreva e compartilhe também esse vídeo, né, leve essa mensagem para mais e mais pessoas que possam se beneficiar, né, desse jejum, que possam se beneficiar do conhecimento védico, tá? E se inscrevam no nosso grupo do Facebook, né, Vedas e Jejum de Ekadashi. Bom, esse nosso grupo, nesse grupo nós trazemos as informações tradicionais do jejum, feito de maneira tradicional, tá? Com todos os embasamentos escriturais, tá? E científicos, então não há nenhum tipo de
problemas, né, ou dúvidas que você possa ter durante esse processo. Correto? Sim. Eu lembrei agora, Mahavir, vamos anunciar já o próximo Ekadasi. Me corrija se eu não estiver certo. Vai ser dia 17? Bom, aqui para o Brasil vai ser dia 18. Dia 18, perfeito. Isso. Então, fica já o recado para quem está na sala, quem está presente. Dia 18 ocorre o próximo Ekadasi. Que horas especificamente a pessoa começa o Ekadasi, né? Independente da quantidade de horas que ela vá fazer, né, do jejum, ela começa a partir da última refeição que ela fez na noite anterior, né? Então, ou seja, a última refeição do dia 17 é o início do Ekadasi. Então, se você, sei lá, tomou um chá, comeu alguma coisa no dia 17, às 9 da noite, é a partir dali que começa o seu Ekadasi, né? O Ekadasi vai durar todo o dia 18 e ele vai ser quebrado somente no dia 19, então, né? E durante essa semana, nós vamos providenciar pelo menos uma ou duas postagens no feed, falando, esclarecendo mais sobre o Ekadasi, sobre essa data em si, né? Ou no Stories, pelo menos, para o pessoal poder ter um direcionamento, né? Então, acho importante isso, que se de repente algum presente puder estar... Oi, pode falar. Então, o período exato que o Ekadashi começa, ele é incerto, tá? Ele pode começar no meio da madrugada, sim, né? Qualquer momento. Tá? Cada vez ele entra num horário diferente. Então, para que a gente deixe a coisa assim segura, é importante que você considere a meia-noite. Tá? Então, até a meia-noite, você pode se alimentar de grãos, você pode se alimentar do que você quiser. Tá? Passou a meia-noite, pronto. Aí você já começa a fazer o jejum. Tá? Muito importante que você faça a sua higiene bucal muito bem, né, para que ele não reste nenhum pedaço de grãos, né, enfim, e que você, né, possa ficar bem atento, né, para a questão dos horários. Tá? E uma outra coisa muito importante é se porventura, no meio do caminho, né, do jejum, você por acaso comeu alguma coisa que não podia, comeu algum alimento proibido, né? Não desista, né? Muita gente pensa, agora que eu já comi, então eu vou continuar comendo. Não. Pronto, parou, volta a fazer o jejum da maneira como foi, né? E continua. Tá? Não simplesmente abandona no meio do caminho, porque não é bom, né? Correto. Leve adiante, né? E se por acaso não deu certo hoje, você tem no próximo Ekadashi, daqui a 15 dias, uma outra oportunidade, né? E assim diante. Correto. A Maria José ainda pergunta, pode avançar com a data em Portugal? Porque por causa do fuso horário, né? Então, eu vou divulgar as datas lá no grupo do Facebook certinho. Eu não tenho de cabeça agora. Mas amanhã eu já vou estar fazendo essa divulgação. Geralmente eu faço uma semana antes a divulgação. Nós temos ali no nosso grupo pessoas fazendo de Portugal, da Espanha, do Canadá, do Japão, dos Estados Unidos, da Austrália. Então eu divulgo a data certinha para cada um desses lugares, inclusive o horário de quebra também para cada um desses lugares. Tá certo. Bom, então é isso, nós estamos aí nos minutos finais. Nós estamos muito contentes com esse ciclo de aulas que o Mahavir, Bhaktivedanta Mahavir Maharaj está trazendo para nós, através dos nossos contatos. Provavelmente teremos mais outras abordagens, né, sempre na contextualização dos textos védicos, da filosofia de vida do yoga, né? Mahavir fez a observação para estarem seguindo o canal lá no YouTube, também o Facebook dele, onde tem as informações mais detalhadas, e nós pedimos para vocês, né,
estarem lá acompanhando o canal da Jagat, também no YouTube, Jagat Yoga Universo, para a gente poder estar alavancando aí um número de pessoas e termos certas facilidades para trazer mais coisas para vocês. Então é isso. Mahavir, eu agradeço de coração a sua presença. Nós vamos estar acertando mais alguma outra aula para a semana e estaremos divulgando, né, tanto no Instagram meu como do Mahavir, no Facebook, no canal, enfim. Fiquem atentos que realmente nós estamos nos empenhando em trazer o melhor para vocês e com uma pessoa que Mahavir radicado na Índia desde 2007 e tem um profundo conhecimento dentro dos textos védicos, dentro dessa filosofia yógica e está trazendo o melhor para vocês. Muito obrigado, Mahavir. Dandavats. Hare Krishna. Agradeço, então, ao professor Lalit Mohan por fazer esse convite mais uma vez. Agradeço a presença de todos aqui hoje nessa live e experimentem a fazer o jejum, né, e com certeza serão imensamente beneficiados. E também a conhecer a aula de yoga do professor Lalit Mohan, que é um excelente professor também, há mais de 20 anos praticando e também trazendo o melhor que há, né, do Hatha Yoga, do Ashtanga Yoga para você. Hare Krishna. Tá certo. Agradeço, Mahavir. Tudo de bom. Um grande abraço. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Rama Ramo, Hare Hare.